Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma semana para a gente trabalhar um assunto bem interessante, que é aí do interesse de todos vocês, meu também, de todo mundo, né? Quantas vezes você não já se perguntou por que que nós repetimos os mesmos erros dos nossos pais? Ou por que que nós reproduzimos um comportamento ou atitude, o jeito de ser dos nossos pais que nós não gostamos. Então, veja bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Que tema importante, né? Então, por que que nós reproduzimos atitudes, comportamentos, falas dos nossos pais que nós não gostamos, ou de progenitor, além de progenitores, assim, de cuidadores, né? De pessoas que cuidam de nós e nós não apreciamos. E aí? O que você acha? Você acha que esse assunto é importante para você? Então, para mim é importante, por isso que eu resolvi falar sobre isso. E para você? Você conhece alguém, conhece algum amigo, alguém que você acha importante saber sobre esse tema? Então, compartilhe com eles aí o link dessa palestra, né, desse bate-papo nosso, que vai ser importante para eles também participarem desse assunto junto com a gente, tá bom? Então, por que repetimos erros dos nossos pais, atitudes dos nossos pais, dos quais, assim, nós não gostamos, às vezes temos até vergonha, né, assim, eu não queria fazer isso, acaba fazendo. Para a psicanálise, né, existe uma parte de nós mesmos que não temos domínio e nem controle, que alguns chamam de inconsciente, né? Isso é a Dirce Bakker, da Wing, ela que fala isso, né? Então, ela diz que existe uma parte de nós que nós não temos domínio, não temos controle sobre essa parte, né? Nossa, que seria o nosso inconsciente, onde está cheio de energia, né? Não tem moral, é atemporal, né? Então, assim, parece que nós somos muito impelidos por esse inconsciente a agir e a repetir e a reproduzir algumas atitudes e comportamentos, tá bom? Então, vamos adiante. Você já se percebeu cometendo os mesmos erros que seus pais? Né? Então, assim, fazendo a mesma coisa que seus avós faziam, fazendo as mesmas coisas que o seu pai ou que a sua mãe fazia, e que você não gosta, que você acha, né, que você não suporta aquilo. Nossa, eu espero não ser igual a minha mãe nisso. Daqui a pouco você está reproduzindo igual. Eu não quero falar alto igual minha mãe fala muito alto, minha mãe fala gritando. Daqui a um tempo, você se vê fazendo igual a sua mãe. Ou, eu jamais quero ser agressivo como meu pai. Aí você, depois de um tempo, se vê sendo agressivo com seus filhos, assim como seu pai foi com você. Então, por que nós agimos assim, né? Repetir manias, comportamentos, atrapalhos, né? Isso é muito comum a gente imitar os pais e os cuidadores, principalmente nos 10 primeiros anos de vida. Então, assim, nós somos muito, digamos assim, nós somos muito influenciáveis nos primeiros 10 anos de vida. Então, se somos cuidados por pessoas calmas, tranquilas, né, serenas, temos uma tendência ao resto da vida a sermos calmos, tranquilos, serenos, se tivermos essa influência durante os 10 primeiros anos da nossa vida. Isso não sou eu que estou falando, são alguns especialistas, né, alguns profissionais que tratam bastante do comportamento infantil. Né? Muito bem, o que nós reproduzimos? Reproduzimos os erros dos nossos pais, nós reproduzimos ou escolhemos os mesmos caminhos que eles, né? Isso é muito comum. Repetimos atitudes que geram sofrimento para nós ou que geram sofrimento para os outros. E aí você fica se perguntando, mas por que eu estou repetindo isso? Se eu sei que isso é ruim para mim, eu sei que isso é ruim para os outros, eu sofri quando meu pai e a minha mãe tiveram esse comportamento, essa atitude comigo, e agora eu estou tendo esse comportamento, estou vendo o meu cônjuge ou os meus filhos sofrendo do mesmo jeito que eu sofri. Por quê? Repetimos comportamentos agressivos, né? Isso aqui já existem várias pesquisas na literatura que provam que realmente a agressividade ela é altamente, assim, digamos assim, transgeracional, né? Nós aprendemos com os nossos progenitores, somos vítimas da violência
e reproduzimos a violência na educação e na convivência das pessoas que dependem de nós. Isto é, passamos para os nossos filhos. E os nossos filhos tendem a reproduzir essa agressividade. Não exatamente igual, às vezes a gente põe um chapéu, né, põe um bigode, quer dizer, a gente disfarça essa agressividade, a gente muda ela um pouquinho, adapta ela, depende das condições em que vivemos, né, dos recursos socioculturais, das influências aí de amigos e até da educação também. Né? Aprendemos aí a mudar essa agressividade, a manifestar no ambiente essa agressividade de forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que é muito agressiva, o tema nem é agressividade, né, de hoje, mas assim, é um parêntese, né? Uma pessoa que é muito agressiva, digamos assim, fisicamente com os seus filhos. Pode ser que esses filhos não sejam agressivos fisicamente com os filhos deles, mas sejam agressivos com palavras. Agressivos, manipuladores, perversos, no comportamento de outro jeito, e não fisicamente batendo, amarrando, oprimindo, machucando fisicamente, entende? Então, é uma agressividade, mas é uma agressividade mais, digamos assim, ajustada, mais adaptada de acordo com a cultura, né, de acordo com os recursos que essa pessoa tem, e principalmente o uso de substâncias, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, como álcool, droga, maconha, né, cocaína, né, outros tipos de psicoativos, tá? Então, repetimos o comportamento agressivo, repetimos o jeito específico de lidar com dinheiro. Olha aqui que interessante, né? Se seu pai era um esbanjador, os filhos tendem a ser esbanjadores. Se o pai e a mãe eram mesquinhos, né, mão de vaca, os filhos costumam também seguir, né, neste mesmo caminho dos pais, né, serem também, né, assim, mesquinhos, né, nada liberais, né. Se você lida com dinheiro de forma desonesta, digamos assim, roubando, passando a perna nos outros, tirando proveito dos outros, você também tem uma tendência a fazer isso com os seus filhos, né? A deixar com que os seus filhos também se tornarão semelhantes a você, desonesto com as questões financeiras. É claro que há exceções, tá, gente? Aqui a gente está falando, assim, da regra, né? Repetimos também as manias de reclamar, de criticar, né? Prova disso quando você vai visitar uma família, que o pai reclama de tudo, né? Critica a igreja, critica o governo, critica, sei lá, alguma coisa, educação, por exemplo. Pronto, todos os filhos vão nessa linha, né? É comum você ver, nossa, essa família toda é crítica. Por quê? Porque os progenitores são, consequentemente, os filhos vão viver naquele ambiente e vão reproduzir. Reproduzimos também, ou repetimos, a forma de educar os filhos. Então, é muito comum a gente ser educado com muita rigidez, né, ou com um pouco de rigidez, e a gente reproduz isso nos nossos filhos. Então, se você foi educado de uma forma muito liberal, com muita liberdade, né, digamos assim, com escolha, a capacidade de escolher, é comum também que você eduque seus filhos assim, com liberdade e tal. Há exceções, né? Por exemplo, pessoas que foram muito oprimidas na infância podem ser extremamente liberais quando se tornam pais. Pessoas que foram extremamente liberais, largadas, né, abandonadas na infância, pode ser que ela faça o contramodelo, que a gente chama, fazer exatamente o oposto, querer ser bem, quem for muito controlado, ser mais liberal, quem for muito liberal, ser mais cuidador, né, desses filhos. Mas nós tendemos a reproduzir, sim, a educação que recebemos, né, o jeito de educar. Repetimos também o comportamento relacionado a afeto. Então, é muito comum você ver uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Quando vamos analisar a vida dessa mulher, percebemos que a mãe dela também viveu um relacionamento abusivo. Olha só. É comum, por exemplo, um homem agressivo, um homem manipulador, controlador, né, ciumento, digamos assim, ele ter tido também um pai que agia dessa forma com a companheira dele, né, de uma forma ciumenta, controlador, manipulador. Percebe? Que é muito comum essa reprodução, né, desse jeito de ser, desse comportamento com o outro. A forma como eu vejo um homem
depende muito da forma como eu vejo, como a minha mãe via os homens. Então, se minha mãe dizia, não, os homens não prestam, nós temos uma tendência a sermos desconfiados dos homens, né? E aí fica mais difícil de se escolher alguém, até você perceber que aquilo que o seu pai falou, ou aquilo que a sua mãe falou, aquilo que os seus cuidadores, progenitores falaram, não é uma verdade absoluta, não é rígido. Pode ser que nem todos os homens sejam ruins. Alguns são, mas outros não. Entendem? Olha que interessante aí. Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Como mudar, né? Esse padrão de comportamento. Reproduzimos também os hábitos de comportamento familiar. Então, digamos que você veio de uma família que todo Natal, todo mundo se reunia para comer e cantava, né, na árvore de Natal, distribuía presente, fazia uma oração, uma reza ali em torno da árvore, né, antes de comer, todo mundo comemorava meia-noite, mesmo que você se torne, sei lá, um adventista, por exemplo, que não acredita que a passagem do dia para meia-noite, mas o contrário é de um pôr do sol a outro pôr do sol, mesmo assim, às vezes você continua comemorando meia-noite com a passagem de ano, Natal, por quê? Porque aquilo se torna um hábito, um padrão familiar. Então, hábito familiar, comportamento familiar, padrão familiar, ele é muito repetido em diversas áreas. Por exemplo, comida, né? Na minha família todo mundo gosta de macarrão. Todo domingo se come macarrão com frango frito, sei lá, frango assado. É um hábito. Todo sábado à noite a gente come pizza, entende? Esse é um padrão de comportamento. Então, é comum nós repetirmos isso. E aí, quando você casa, você vai entrar em choque. O seu padrão de comportamento com o padrão de comportamento do seu marido. Então, você, na sua família, sábado à noite, sempre se assistia um filme comendo pipoca. O outro, não. Sábado à noite, a gente sempre saía para comer pizza. O outro, não. Entende? Então, aí vai entrar em conflito. Pode haver conflito, mas também pode não haver conflito. Conflito pode enriquecer, né? Você pode crescer, você pode se ajustar a esse novo padrão e começar a pensar, nossa, é legal também comer pizza no sábado à noite, né? Então, o padrão, nós repetimos a forma de fazer comida, a forma de limpar a casa, né? Manias de limpeza, a forma como lavamos a roupa, né? Como estendemos, como passamos a roupa, a forma, quem é que lava a roupa, que passa a roupa na casa, quem cuida da limpeza da casa. Se você vem de uma família em que o homem, né, digamos assim, o pai, sempre trouxe a compra do mercado, sempre fez a feira, sempre, digamos, lavou o carro, sempre abasteceu o carro, você vai esperar isso do seu cônjuge. Porque você está acostumado, não. Na minha família, sempre quem abastece a geladeira, quem abastece o mercado, quem limpa o carro, quem cuida do carro era meu pai, então, consequentemente, vai ser meu marido. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque pode ser que este teu marido veio de uma família em que não, que era tudo compartilhado, e que, de repente, os dois juntos iam fazer a feira, e que não era o homem que fazia a feira. Olha aí que problemão que pode gerar, né? Então, a forma como nós, esse padrão de comportamento familiar, ele normalmente é repetido. Inclusive, também, a forma como nós lidamos com o trabalho, né? Então, assim, na minha família, a gente trabalha e aí no final de semana a gente não faz nada. A gente deita no sofá, descansa, fica batendo papo muito tempo. Ou então, não, na minha família as mulheres não trabalham. Quem trabalha é só os homens. Elas podem até estudar, mas não, elas não trabalham. Ou então as mulheres da minha família, elas trabalham, mas o dinheiro que elas ganham é para comprar roupinha, sapato, né, cuidar aí de um acessório a mais, mas são os homens que mantêm a casa, né, o básico da casa. Então, pode ser que dê certo se o seu cônjuge veio de uma família que lidava com isso semelhante a você. Senão, vocês vão ter que se ajustarem. Então, repetimos também a forma de estudo, né? Isso aqui é muito comum, né? Pessoas virem de famílias assim que famílias muito estudiosas. Não, você só pode casar com um homem que trabalha, que tem uma faculdade, que é formado. Se ele não for formado, não cabe, né?
a família desvaloriza, né? Ou então ela valoriza demais o estudo e desvaloriza quem não estuda, né? Quem não, a parte acadêmica, cognitiva acadêmica. Então, é importante, aí, antes de você casar, você dar uma reparada nisso, né? Porque pode ser que sua família valoriza muito a parte acadêmica e você está querendo namorar em um cara que não tem estudo nenhum, né? Ou uma mulher que não fez aí, fez só um ensino fundamental, básico, né? Então, aí pode ser que haja aí conflitos familiares desnecessários. Tá? Então, veja bem como que eles lidam com os estudos, como lidam com o trabalho. Outra coisa que nós repetimos é a forma como lidamos com a espiritualidade. Isto é, como é que a minha família lida com as questões religiosas? Não, na minha família todo mundo reza na mesa, né? Ou faz a oração, abençoando o alimento, ou antes de dormir a gente abençoa os filhos, ou antes de ir embora a gente pede bênção, benção mãe, benção pai, né? Então, assim, como que é na sua família? As pessoas gostam de cantar, as pessoas fazem um culto familiar, né? Fazem ali meditações antes do pôr do sol, próximo ao pôr do sol, todos os dias, só de manhã, só no final de semana, vai na igreja, né? Ah, não, na minha família nós vamos na igreja todos os sábados. Ah, mas na minha nós vamos aos domingos. E aí, então, como que nós vamos fazer? Nós vamos aos sábados e domingos, ou ele vem na sua igreja junto com você no sábado? Ou você vai com ele no domingo, junto com ele, na igreja dele? Ou vocês vão na igreja dele e na sua? Percebe? Então, isso é importante, né? Principalmente para o relacionamento conjugal. Nós sempre repetimos aquilo que aprendemos em casa, que aprendemos com os nossos progenitores ou com os nossos cuidadores. Repetimos também frases e tons críticos ou, digamos assim, não críticos, né? Nós repetimos palavras. É muito comum a gente falar coisas iguais aos nossos pais, que nós aprendemos lá com 8 anos, 7, 5, 4 anos, nós costumamos a repetir. Então, se na sua família, por exemplo, não se fala palavrão, e aí você casa com alguém, que palavrão tanto faz, é comum falar palavrão. Não importa, a gente fala assim, sua megera, seu besta quadrado, seu não sei o quê. É comum falar palavrão, é comum chamar o outro com palavras assim, que para você pode ser pejorativo, para ele não, para ele é normal. Veio da educação dele, da educação familiar. Os pais dele se tratavam assim. Então, daí vem a dificuldade, né? Como lidar com o outro, né? Por quê? Porque o outro veio de uma cultura familiar, um padrão de comportamento familiar diferente do seu. E aí vocês vão ter que juntar os dois, né? Às vezes é comum, né, a gente encontrar nos relacionamentos conjugais, ou até entre amigos, né, dizendo assim, nossa, você está falando igual a sua mãe. Nossa, você está parecendo seu pai. Gente, também não podia ser diferente. Você está fazendo igualzinho ao seu pai. Tá vendo? Você está bebendo igual ao seu pai. Seu pai bebia. Era insuportável, entende? Então, são palavras críticas que nós reproduzimos e comportamentos que também. Há incômodos com isso? Você fica incomodado em repetir essas coisas familiares? A boa notícia é que esse padrão, ele não é estático, ele pode ser quebrado. Nós podemos mudar. Nós não somos seres assim como né, a taça aqui, que não muda, nunca muda. Sempre vai ser uma taça, só não vai ser taça se ela quebrar. Senão ela vai ser uma taça sempre. Ela não vai mudar a essência dela. Nós somos diferentes. O nosso comportamento, se isso nos incomoda muito, nos traz um desconforto, nós podemos mudar. Isso pode ser mudado. Isso pode ser alterado. Cada família deve ser vista como um sistema vivo, como um sistema único. E essas crenças, né, o conjunto de crenças, comportamentos, padrão de comportamento que essa família faz, ela vai, digamos assim, ela vai reproduzir isso, essa maneira de ver a vida, maneira de ver o mundo, maneira de ver o ser humano, né? Isso vai ser reproduzido, mas não precisa ser estático. Nós podemos moldar, acrescentar, mudar esse padrão de comportamento para um outro padrão diferente, ou ir ajustando ele aos poucos. A mudança é pouca, né? Nós levamos anos para nos tornar quem somos. Então, se quisermos mudar esse comportamento, também vai levar um bom tempo para a gente alterar. Olha só o que a doutora Giovanna Rossi, né, Lenzi,
Ela é psicóloga do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Ela diz o seguinte: para cada tema, cada família pode atribuir um valor diferente, um sentido único de se relacionar com aquilo. Essa dinâmica e conjunto de comportamentos podem ser passados de forma transgeracional, tendo origem nos nossos antepassados. Por isso, muitas vezes, é difícil detectar quando aquele padrão começou, quando foi o início daquele padrão que nós não gostamos, né? E acabamos transmitindo de forma sistêmica aquilo que nós aprendemos. Então, a doutora Giovana Rossi, ela fala, olha que interessante, né? Ela é psicóloga do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e ela diz isso, né? Que nós passamos um padrão de comportamento de forma transgeracional, isto é, de geração para geração. E esse comportamento, realmente, ele fica mais cristalizado quando vem dos nossos avós. Então, uma pessoa reproduz, o filho dela reproduz e o neto dela reproduz, igual ou muito semelhante ao dela. Então, e quando chega aqui, na 4ª geração, isso já é um padrão familiar estabelecido. Pense bem aí, como é que os seus pais comemoram o Natal? É possível que você comemore parecido com eles. É possível que a comemoração de Natal que você tem é parecida com a dos seus avós. Entende? Exceto se houve uma influência positiva muito grande de um outro membro, de uma outra família, de uma outra pessoa. Muito bem, vamos adiante, né? Paramos aí, nos demoramos bastante aí no que nós repetimos. Agora, quais são aí, digamos, as justificativas, né? Por que repetimos? Eu vou falar 3 coisas aqui. Falta de repertório, medo e fidelidade à família. Então, vamos lá, falta de repertório. Falta de repertório, porque, veja, quando você tem aí por volta de 20 anos, você morou 20 anos em casa dos seus pais, 21, 25 anos, até você terminar a faculdade, os seus estudos, digamos, é um padrão aqui. Então, se você viveu 20 anos tendo por modelo ser homem, ser mulher, educar, família, alimentação, dinheiro, tudo. Né? Você teve aquele modelo de estudo, né? Como lidar com animais, como lidar com datas comemorativas. Então, você teve um padrão de comportamento durante 20 anos. Então, para você, aquele é um comportamento, aquele é um modelo único. Né? Digamos assim, você vai iniciar a sua vida adulta provavelmente tendo este padrão de comportamento familiar como verdadeiro, como, digamos assim, forte, um modelo forte a ser seguido. Então, às vezes, a falta de repertório interfere na mudança de padrão de comportamento. Então, por que eu reproduzo o comportamento dos meus pais? Uma das respostas é essa, falta de repertório. Isso, portanto, é importante você levar seus filhos para se relacionar com outras famílias. Ah, não, mas o comportamento da minha família é o melhor. O comportamento da minha família é o certo. É certo para você. Certo para você. Mas pode ser que, em relação com outras famílias, os seus filhos aprendam possíveis outros comportamentos que possam ser tão interessantes ou até melhor do que o seu. Ou a mistura desse seu comportamento, desse seu padrão de comportamento com o padrão de comportamento do amiguinho dele pode trazer, digamos assim, um enriquecimento para ele. Então, é importante ter mais de um modelo de repertório, ter vários modelos. O indivíduo faz o que sempre criticou nos pais, né, muitas vezes. Ah, esse comportamento, ele é certo para mim porque meus pais faziam, meus pais eram assim. Mas quem disse que os seus pais, quem disse que existe uma verdade absoluta para aquilo? Pode ser que outro comportamento seja melhor para você, você se sinta melhor. Né? Aí vem o medo dos pais, né? Tem pais que eu não posso me relacionar com outras famílias porque eu quero que meus filhos sejam do jeito que eu sou aqui, eu quero que eles façam, reproduzam exatamente o que eu estou fazendo porque eu acho certo. Pode ser que seus valores sejam realmente muito nobres, mas estar em contato com outros valores é importante para você trabalhar com o seu filho. Você viu, filho, como que o seu amiguinho trata os animais? Você viu como eles são agressivos com os animais? Nós tratamos bem os nossos pets, porque nós amamos os nossos pets. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher tratar bem os animais como nós?
Ou você acha que tratar mal os pets como seu amiguinho é o melhor para o pet e para você? Entende? Então, isso vai te ajudar a refletir. Você tem que ter muita segurança, né, para você expor os seus filhos. Muitas famílias totalmente desbirocadas, famílias desorganizadas, não levam os filhos para ter contato com outras famílias. Por quê? Porque tem medo de que esses filhos dela percebam que o padrão familiar das outras pessoas é melhor do que eles. Então, isso acontece muito com a violência, com o abuso. Né? Pais que abusam dos filhos, que abusam sexualmente dos filhos, não querem que esses filhos tenham contato com outras famílias. Por quê? Porque esses meninos e meninas vão perceber que as crianças não devem ser abusadas, porque os amiguinhos vão falar, não, lá em casa não acontece assim. Não, meu pai me beija, me dá carinho, mas é diferente. Ele não me toca desse jeito, percebe? Ele não me bate. Então, assim, muitas famílias têm medo de expor os seus filhos a outros repertórios, né, de padrão de comportamento, porque tem medo que o seu padrão não seja adequado, não seja bom. Ou o contrário também, o seu é muito bom e o de todo mundo é ruim. Então, assim, esse repertório, ele nos traz dimensões morais, éticas, valores diferentes daqueles que você está acostumado. E aí dá a possibilidade desse repertório ser trocado, acrescido, aumentado ou diminuído, ou mudado de alguma forma. Né? Então, essa é a primeira justificativa, falta de repertório. Outra justificativa para a reprodução do comportamento seria o medo. Muitas pessoas não mudam porque tem medo e acha que a repetição, o mecanismo de repetição é mais confortável, é uma zona de conforto. Então, eu vou fazer assim porque eu já sei fazer assim. Eu não vou mudar porque tenho medo, e se eu não conseguir, e se não der certo, e se eu errar, né? E se eu me atrapalhar? Então, as pessoas acabam não mudando, porque tem medo de experimentar o novo, de sair daquele comportamento que ela já está acostumada a reproduzir, ela não quer quebrar aquele padrão de comportamento, não quer sair da zona de conforto. Nós chamamos aí que é um novo, a pessoa tem medo de que o novo possa piorar a situação que ele já vive. Olha só, isso requer esforço e coragem para mudar. Se não são todos que conseguem romper algo que incomoda, é mais trabalhoso do que manter aquilo que está fazendo. Então, é mais difícil romper, é mais trabalhoso eu mudar do que ficar do jeito que está. Ah, não é bom, mas vai que o novo seja pior. Então, eu não quero, tenho medo, tá? Então, essa é a segunda justificativa. Primeira, falta de repertório, por isso não mudamos. Segunda, medo do novo, medo do diferente, medo de sair da zona de conforto e medo de que seja pior, né? Medo, em geral. Segunda, fidelidade aos pais. Aí entra os crentes, né? Os bonzinhos, né? Os filhos bonzinhos. Os filhos bons normalmente querem ser fiéis aos pais, querem agradar aos pais. E aí jamais ousam fazer algo diferente, porque é como se fosse uma traição aos pais, entende? Isso aqui é muito forte, principalmente para pessoas que foram criadas dentro de uma cultura religiosa. Honra teu pai e tua mãe, né? Então, às vezes, a pessoa se confunde no que é honrar, né? No que é, digamos assim, ser respeitoso a pai e mãe. Respeitoso a pai e mãe não significa você reproduzir comportamentos que são prejudiciais para você e para os outros. Olha o que Flávia Teixeira, psicóloga da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Flávia Teixeira diz assim: a fidelidade aos pais, ainda que inconsciente, pode ser um obstáculo em não quebrar a repetição. Então, assim, eu quero ser fiel aos meus pais, então isso se torna um obstáculo inconsciente. Quer dizer, reproduzir o modelo dos nossos pais pode ser uma maneira de nos manter unidos a eles. Isto é, sermos amados por eles. Né? E isso é interessante. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Quando eu vi a minha filha, né, a Poliana, não uma vez, mas várias vezes, ela fazer exatamente do jeito que eu faço. Né? Uma comida, um arroz, lavar uma roupa, né? Passar uma roupa,
limpar uma coisa, né? Então, assim, você vê a reprodução, aquilo que você ensinou para os seus filhos, você vê eles fazendo igualzinho. Isso parece que dá, assim, um sentimento de continuidade nos pais. Então, alguns pais alimentam isso, falam, é isso mesmo, filho, nossa, é isso mesmo, do jeito que o papai te ensinou, do jeito que a mamãe te ensinou, continua assim. Então, os filhos crescem pensando assim, puxa, então, se eu fizer exatamente igual, se eu for fiel aos meus pais, então, isso significa que eles vão me amar, né? Eles vão gostar de mim, eles vão me apreciar, eles vão me elogiar. Flávia Teixeira ainda diz que a possibilidade de fazer diferente gera medo nas pessoas, mesmo que inconsciente. Né? Então, eles têm medo de perder o amor, de ser rejeitado, né? De sofrer a rejeição dos pais. Os pais disseram, não é assim, não quero. Quer dizer, quando você não fizer igual eu faço, você está sendo repudiado, você está sendo rejeitado aqui pelo papai e pela mamãe. Olha que difícil, né? Para os filhos romperem com essas figuras paternas. Né? Só que crescer, amadurecer, significa, sim, romper com um padrão de comportamento em algumas áreas. Você pode pensar, não, mas eu quero que meu filho seja igualzinho a mim. Será? Você é igualzinho ao seu pai e à sua mãe? É? Você é igual? Você faz igualzinho ao seu pai e à sua mãe? Ou tem coisa que você olha para trás e fala, não, eu já mudei, eu melhorei. Eu acho que essas adaptações que eu fiz não é igual ao do meu pai e da minha mãe. Porque eu aprendi um jeito melhor, social, para os outros, entende? Mas nós tendemos a reproduzir o comportamento dos nossos pais. Isso é muito forte na gente, né? Somos indivíduos, assim, com características próprias. Nós temos as nossas características, um jeito diferente de ver a vida. Quando nós nos permitimos olhar para aquilo, para aquele comportamento, para aquela atitude, para aquele jeito de ser, e percebemos que aquilo causa um desconforto, que aquilo traz um prejuízo, esse é o primeiro passo. Nos permitir olhar, conhecer, reconhecer e pensar que aquilo pode ser diferente. Nós podemos fazer diferente, algo melhor. Então, só nos damos conta, muitas vezes, de que estamos repetindo um padrão de comportamento dos nossos pais, quando um companheiro ou um cônjuge diz, né, que eu já até mencionei aqui, nossa, você está fazendo igual a sua mãe. Nossa, não, você faz assim porque você é filho do, sei lá, do João. Igualzinho seu pai João. Igualzinho sua mãe Maria. Nossa, você fez igual, você falou igual, sorriu igual. Né? Por quê? Porque nós tendemos a reproduzir. Mas, às vezes, quando os outros falam isso, a gente, eu não quero ser assim, eu não gosto dessa parte do meu pai e da minha mãe. Então, primeiro passo, não melhor, né? Mas o primeiro passo é você reconhecer que você está reproduzindo. Olhar de uma forma diferente para aquilo e ver que é possível mudar. Como lidar, então, com um padrão sem causar sofrimento? Como lidar com esse padrão de comportamento que você não gosta sem causar tanto sofrimento? O ideal é deixar esse repertório disponível para a compreensão. Isto é, eu olho para ele e não nego que ele existe, mas abrir possibilidades de mudanças que sejam favoráveis para você e para o seu entorno. Então, eu olhar para aquilo e pensar, não vou negar que eu faço assim, mas eu vou considerar este meu padrão de comportamento para mudança. Isto é, eu vou colocar ele diante dos meus olhos. O autoconhecimento é muito importante. Você olhar e reconhecer, né, que você faz aquilo porque você tem uma necessidade, você tem uma demanda, você tem um valor para aquilo, você considera aquilo importante. Quais são as perguntas que você deve fazer diante de um padrão de comportamento aí? Isso é meu ou é do outro? Por que eu faço isso desse jeito? Isso é porque pertencia à minha mãe, porque ela sempre fez assim, então o problema era dela, não é meu. Né? Por que hoje eu faço alguma coisa que minha mãe sempre fazia? Será que aquilo era dela ou era da avó? Né? Por quê? Né? Isso é meu ou é do outro? Isso é dos meus pais? Esses comportamentos que eu estou fazendo é dos meus pais? É próprio deles? Faz parte da realidade deles? Isso é da sociedade? Eu estou fazendo isso porque está todo mundo fazendo? E aí eu vou fazer porque eu estou no boi, né, na boiada, no meio aí da gangue, né, no clã, estou junto com todo mundo, por isso que eu vou fazer? Ou não? Isso faz sentido?
Isso que eu estou reproduzindo, esse comportamento, é meu ou é do outro? É dos meus pais ou é meu? É da sociedade ou é meu? Isso faz sentido? Isso que eu estou fazendo é realmente importante? É bom isso que eu estou reproduzindo? Não é? Então, é importante para mim? Né? Então, assim, não, os meus pais sempre comemoraram o Natal desse jeito. É deles, mas eu gosto, isso é importante para mim, eu acho legal, eu vou fazer também. Né? Todo Natal a gente come um padinho. Por quê? Porque é um costume. Era da avó do meu marido. Meu marido sempre, a minha sogra sempre comeu empadinho no Natal, então eu vou continuar fazendo empadinho, entende? Por quê? Porque eu gosto, é importante para mim, né? Uma coisa que eu gosto. No Natal sempre a gente vai, sei lá, na missa, ou sempre vai na igreja, a gente sempre passa o pôr do sol do Natal na igreja. Isso é meu? Isso faz sentido? Isso é importante para mim? Entende? É importante essas perguntas. De onde vem esse valor? Ele se tornou importante para mim, ou ele sempre foi, ou eu quero que ele continue, né? Então, percebe que você vai reproduzir um comportamento, de repente, mas você vai reproduzir esse comportamento consciente. Eu quero fazer assim, porque eu gosto, porque é o melhor para mim, eu quero deixar isso para as próximas gerações. Minha mãe fazia, minha avó fazia isso, meus pais faziam isso, eu quero fazer isso e quero que os meus netos, meus filhos façam isso, quero que os meus netos façam isso. Percebe? Vai se tornando transgerações. Se o processo for doloroso demais, ou a repetição tiver consequências sérias, recomendamos, então, que você faça uma psicoterapia. Afinal, você não está conseguindo lidar com isso sozinho. É importante que você tente lidar. A reflexão, refletir, ter consciência sobre esse padrão de comportamento é muito importante para você quebrar esse padrão, né, de forma gradual e menos danosa. Então, é importante refletir, pensar, analisar, né, esmiuçar aquele comportamento desagradável que você reproduz. Você já fez 1000 tentativas de emagrecer? Eu vou emagrecer. Tem família, a família toda faz regime, meu Deus do céu. Né? O pai, a mãe, mas ninguém faz regime de verdade. Eles fingem que fazem, eles se sabotam, porque na hora que um começa a fazer regime, e o outro traz doces, guloseimas, pizza, o outro está na outra vibe, né? Está na vibe do deixa para lá, não vou emagrecer coisa nenhuma. E aí um começa, aí o outro boicota, sabe? Fica nessa assim, e é uma cultura da família. Vamos emagrecer. Aí quando um começa, o outro quebra, e aí fica nessa, né? Vamos parar de fumar, né? Sabe assim? Então são coisas que a gente precisa analisar, né? Precisa pensar. Né? Promete que não vai, não vou fazer compras, né? Não vou fazer compra, eu vou parar de comprar. Na primeira loja que você vê que tem uma plaquinha oferta, você entra e gasta todo o seu salário ali, né? Esses comportamentos repetitivos, eles são hábitos, são adquiridos, né? E as tentativas de mudanças são difíceis, mas não são impossíveis. Para cada hábito nosso, né, cada repetição de algo, existe um padrão de comportamento e existe uma necessidade interior. Então, por que eu sempre faço as coisas igual a minha mãe, igual ao meu pai? Pode ser que você faça isso porque você tem uma necessidade interior de ser amada, de ser aceita, de ser admirado, de ser apreciado por esse progenitor. Então, você faz igual. E essa necessidade corresponde a uma crença. Então, você começa a acreditar que você só vai agradar os seus pais se você fizer exatamente igual que eles fazem. Tá? Pode ser que alguns estejam assistindo essa live e estejam pensando, Gilma, mas isso é muito perigoso. É muito perigoso deixar que os nossos filhos façam o que eles querem. Não estou dizendo, não existe idade para tudo, né? Aí vai chegar na adolescência que mesmo que você queira controlar os seus filhos, eles vão agir, eles vão se comportar de acordo com o padrão que eles querem, de acordo com a forma como eles vêm vindo. Então, nós temos algumas coisas em nós
que nós reproduzimos porque nós queremos e algumas vezes nós reproduzimos no automático, sem pensar, sem analisar. O meu convite hoje é para você refletir, para analisar esse padrão de comportamento que você faz no automático e que você considera prejudicial para você e para as pessoas que você ama, para o seu entorno. Quantas vezes você já se viu pensando assim, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou comprar, nunca mais eu vou comer, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou nesse tipo de lugar, nunca mais eu vou ter esse tipo de comportamento. Mas aí, logo em seguida, você se vê reproduzindo tudo aquilo. Não tenho força de vontade, não tenho disciplina para fazer isso. Eu sou muito fraco, não dou conta com os não tenho jeito para isso. Percebe? Você nunca deve dizer nunca para tudo, né? Existem coisas que elas são verdades absolutas, né? Quem disse que esse comportamento do seu pai, da sua mãe, é o certo? Pode ser que não, é importante você analisar dentro de um contexto geral, mais amplo, de acordo com algum outro parâmetro, de repente, né? Então, assim, muitas vezes, estamos tentando equilibrar a nossa vida, de alguma forma, e esses comportamentos indesejáveis, eles são sintomas, né? É como se fosse, nós estamos tentando eliminar o comportamento, tentando eliminar o sintoma. Então, vamos comparar aí, então, esse comportamento indesejável com, por exemplo, uma doença. Né? Eu estou com febre. Aí eu tomo remédio para diminuir o sintoma da febre, né? A temperatura alta. Mas eu não resolvi a causa. Então, muitas vezes, nós reproduzimos o jeito de ser agressivo dos nossos pais, mas qual é a causa, né? Isso é só um sintoma, a agressividade seria o sintoma, né? A manifestação. Qual seria a raiz do problema? Essa raiz do problema tem que ser trabalhada. Por quê? Porque eu sempre tenho que agradar? Não, eu reproduzo esse comportamento e ele não é um comportamento bom. Os meus pais, por exemplo, pais que bebem, né? Eu bebo também, eu sei que não é legal, eu sei que não é bom para mim, eu sei que não é bom para os meus filhos, mas eu faço isso no automático, quando eu me vejo, eu não estou bebendo. Por quê? Porque você não tem um repertório, um outro repertório? Porque você tem medo? Porque você faz isso para agradar, para ser fiel aos seus pais? Que você quer ser aceito por eles? Por quê? Não existe uma solução milagrosa, né? Assim, eu quero mudar completamente, quero mudar o meu comportamento, meus sintomas, digamos assim, quero ser transformado no abrir e fechar de olhos. Não existe. Essa transformação, assim, no abrir e fechar de olhos, vai ser quando Jesus voltar. Até lá, a gente vai se transformando aos poucos. É uma luta, ó, né? Para mudar o comportamento, o jeito de ser. Né? Existe uma necessidade em relação à existência do sintoma. Muitas vezes a gente tem aquele comportamento, a gente quer ter aquele comportamento, a gente quer reproduzir aquilo, a gente tem uma necessidade de fazer daquele jeito, porque a gente se sente confortável, porque a gente já conhece aquilo, faz parte da gente. A gente viveu a vida toda com aquele comportamento. Né? Então, cada comportamento é uma expressão natural de um padrão de pensamento interno. Então, a gente se comporta de um jeito, porque dentro de nós aquilo já está estabelecido, é como se aquilo fosse uma verdade absoluta para nós. É um amor cego. A gente reproduz o comportamento dos nossos pais como se a gente amasse cegamente eles e reproduz de forma transgeracional, sem pensar, sem analisar essa agressividade ou esse comportamento. Nós recriamos situações conhecidas, recorrentes. Né? Sempre foi assim, então eu vou continuar fazendo desse jeito. Eu acho mais confortável fazer desse jeito. Na verdade, é complicado para a gente fazer algo diferente, algo desconhecido, que a gente nunca fez. Né? É como se você fosse leal ao clã. Né? Não, eu tenho que ser leal. É um conforto cognitivo para mim. O meu pensamento fala, não, Gilma, você tem que fazer desse jeito, porque seus pais sempre fizeram assim. Só que assim, eu não gosto daquele comportamento, aquele comportamento não é bom, é uma coisa ruim. Então, repetimos muitas vezes por fidelidade, por medo, né? Por ter um repertório fraco. Não tivemos contato com outras famílias que tiveram um comportamento super diferente, muito interessante, muito adequado, melhor para todos, né? Para todos.
Às vezes, nós repetimos cegamente, vamos no automático, fazendo sem pensar. Nosso comportamento é muito mais influenciado pelo nosso inconsciente do que pela nossa mente racional. Então, assim, 10% dos nossos comportamentos, eu sei que né, falar isso, mas existe uma pesquisa que mostra isso. Uma grande porcentagem do nosso comportamento é movido, né, é alimentado por um filtro social, né, uma crença emocional, por fatores do nosso inconsciente. E só 10% é pela razão. A maioria das vezes que você tem um comportamento que você não gosta, foi porque você teve esse comportamento que você não pensou, não parou para analisar. Né? Ou às vezes você procrastina um comportamento porque você não parou para analisar. Se você parasse para analisar, você não faria daquele jeito. Você faria diferente. Né? Ficamos detrás de um comportamento nocivo e por trás, né, de alguns comportamentos aí que não são legais, existe aí um rol de emoções negativas, crenças limitantes, medo, culpa, raiva, frustração, tristeza, vergonha, né, de fazer algo diferente. Então, é como se existem porões no nosso inconsciente que nos move a fazer algumas coisas. Gosto muito de uma passagem da Bíblia, em Gênesis, que diz assim, que Deus colocou inimizade entre nós e a serpente. Imagina se Deus não tivesse colocado inimizade entre nós e o mal. A gente ia se agarrar com o mal, não ia beijar e ia morrer, se acabar com o mal. Mas Deus colocou lá no fundo um desejo de ser bom. E é isso que nos ajuda a lutar. É isso que nos ajuda a perceber que algo não está legal, a entender, né? Existe, então, um filtro do nosso comportamento. Existe um filtro, né? Existe um superego, né? Que filtra, né, o que está no inconsciente do que vai para o consciente. Então, esse filtro passa ali, mas ele é distorcido, ele não é um filtro perfeito. Ele é distorcido pelas nossas emoções. Tem uma carga emocional muito grande. Então, muitas vezes, nós acabamos deixando passar, né, o desejo do inconsciente para o consciente, algo que a gente não quer, mas a gente está tão emocionalmente envolvido naquilo, está tão impregnado na gente aquilo, que passa sem que você perceba. Né? Não passa pela razão, passa pelo filtro da emoção. E o filtro da emoção, ele é muito perigoso. Ele não é o melhor a ser usado. Então, aqui algumas orientações para mudança. Então, 5 orientações. Primeiro, pratique a autoobservação. Autoanalise, pare, pense em você mesmo, pensa nos seus problemas, né? Esse problema iniciou quando? É culpa de quem? É meu? É da minha infância? Isso me pertence aos meus pais? Procure saber o que você quer da sua vida. Não, eu não quero isso, né? Ter consciência disso. Procure saber o que você quer para a sua vida e comece a estabelecer os caminhos. Não, eu quero andar por esse caminho. Então, primeiro, o que eu quero aquilo. Então, qual o caminho que eu vou traçar para chegar lá onde eu quero? Faça as escolhas adequadas e diga a si mesmo, eu sou a minha escolha. Então, eu escolhi esse caminho, então eu vou neste caminho, eu vou me empenhar. Controle a sua mente, faça o autoconhecimento, reflita, esclareça alguns detalhes, né, mais dos processos mais profundos, né? Então, aqui muitas vezes nós não vemos algumas coisas, nós não queremos ver algumas coisas, nós negamos algumas coisas, nós tentamos esconder de nós mesmos e dos outros aquilo que fazemos. Então, muitas vezes, os outros estão falando, olha, você está muito agressivo, você não quer ver. Não vê, ou não quer ver, ou nega, não, isso não é verdade. Ou tenta esconder de você e dos outros. Tenta mentir para você mesmo, né? É complicado, né? Então, supressão não é igual a cessação. Quer dizer, aquilo que nós reprimimos não significa que ele morreu. Né? Pode ser que ele esteja só ali, encoberto, né? Frágilzinho, pode voltar à vida a qualquer momento. Aquele comportamento, não, eu não vou beber, nunca mais eu vou beber, está escondido aqui, ó. Você reprimiu, você suprimiu o bebê.
Mas se você sentir o cheiro de uma bebida e vem no seu cérebro, ai, aquele dia que você bebeu, mas foi tão bom, foi tão gostoso, você ficou tão relaxado, bebe de novo. Isso acaba quando você vê, você vai estar bebendo. Então, cuidado, né? Não ocultar aquilo, não deixar, nem tentar enganar você mesmo, né? O conhecimento pode ser libertador, né? Pode ser um poder grande para te libertar. Tenha consciência disso, né? De que você deve se libertar de algumas coisas. José Saramago, tem alguns livros dele, né? Um escritor, acho que é português, se não me engano. Eu gosto muito dele, tem um livro interessante, uma vez eu li alguns livros dele, quando estava aí, não era mais jovem, mas tem uma frase dele que é muito legal, que diz assim: é preciso sair da ilha para você ver a ilha. Se você estiver lá na ilha, olha para um lado, vê um monte de planta, olha para o outro, um monte de planta, lá na frente você vê o mar, você não sabe que você está numa ilha. Você precisa sair da ilha, olhar e você, nossa, eu estava numa ilha, nem sabia. Né? Então, assim, viaje para além da ilha, saia de olhar apenas para o seu umbigo, né? Para o seu entorno, olhe as coisas por ângulos diferentes, né? Por lados diferentes, você vai perceber que pode ser bem melhor, que existem outros destinos, outros caminhos, e não seja refém dessa história, né? Desse lugar, dessa herança familiar que você tem. Né? Primeiro padrão aí, o primeiro padrão que a gente costuma fazer é procrastinar, né? Não, eu vou tomar a decisão mais tarde. Ou então, não, a culpa não é minha. Né? Ou então, sempre fazer escolhas erradas, que é o famoso dedo podre, né? Sempre fazer errado. Como romper, então, com esse padrão de comportamento? Primeiro, você tem que ter coragem. Coragem para trocar a sandália velha por um sapato novo. Então, assim, não, eu vou ter coragem, né? Eu vou romper com isso daqui que eu sempre fiz desse jeito. Perseverança, não vou voltar ao padrão anterior, vou seguir em frente. Disciplina para detectar os padrões antigos que você está querendo ir para ele. Não, é realinhar, né? Não, é aqui que eu vou, é aqui. Então, coragem para fazer diferente, trocar a sandália velha por sapato novo, perseverança, né? Vou perseverar nesse caminho e detectar os padrões antigos. Não, esse eu não quero, esse não, por aqui, por aqui. Nosso grande inimigo é a distração. A gente se distrai muito com outras coisas, daqui a pouco a gente está repetindo aquilo que a gente não gostava, né? Ter esperança de que pode mudar, nem tudo é tão eterno. Quero terminar aqui fazendo com vocês aqui um resuminho. Nossa, passou rápido, nem percebi. Espero que você esteja gostando aí de cada momento aqui. Vou fazer o resuminho da palestra de hoje, nosso tema de hoje, em 7 tópicos. Primeiro, repetimos comportamentos de forma transgeracional. Isto é, nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, a tendência é a gente fazer também. Segundo, temos um pobre repertório de comportamento, né? Muito fixo ao modelo e ao exemplo dos nossos pais. Tá? Então, repetimos de forma transgeracional, um repertório pobre, medo de mudança, né? Desejamos ser fiéis aos nossos pais, um amor cego, fiel ao plano, fidelidade, medo de não sermos aceitos, né? Apreciados. Temos inconscientemente um repertório emocional que nos controla, que tenta nos controlar, um filtro, digamos assim, não tão puro, não tão transparente, né? E acabamos não usando a razão, mas usando só as emoções e o nosso inconsciente. Sexto, temos um filtro emocional que nos trai constantemente, somos reféns da nossa história. E sétimo, precisamos sair da ilha, né? Para ver a ilha. Precisamos, então, fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento, uma autorreflexão. Ezequiel 18:30 diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu mesmo os julgarei, e a cada um de vós, segundo vossos próprios caminhos. Palavra do Senhor a Deus, né? De Deus. Vinde, pois, depressa, e convertei-vos todos vós, de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance a perdição. Olha só o que Ezequiel diz aqui, né? Que Deus vai julgar segundo os nossos próprios caminhos. Então, você não vai ser julgado pelos seus pais. Então, não adianta querer depois dizer, ai, Senhor, eu fiz porque meus pais fizeram assim. Não, você teve a oportunidade de escolher reproduzir ou não esse comportamento. Nós vimos que não é tão fácil. A gente precisa fazer uma autoanálise, um autoconhecimento,
né? Refletir bem naquele padrão de comportamento para poder alterar ou não. Ellen White, escritora americana, em 1894, no dia 13 de março, ela escreveu o seguinte: na família, os pais e mães devem sempre apresentar aos filhos um exemplo que desejam ser imitado. Devem manifestar um para o outro terno respeito na palavra, no olhar e nas ações. Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando, representando ante os filhos o caráter de Jesus. Forte é o poder da imitação, ela diz, na infância e na juventude, quando essas faculdades é muito ativa. Deve ser apresentado aos jovens um modelo perfeito. Os filhos devem ter confiança nos pais e assim receber as lições que lhes vieram a inculcar. Aqui, de novo, Ellen White, só que mais para frente, né, ela escreveu no Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 320. Ela diz o seguinte: os filhos imitam os pais. Devem, portanto, tornar-se muito cuidado para lhe dar modelos corretos. Os pais não são bondosos, pais que não são bondosos, delicados em casa, ao mesmo tempo que são firmes e dedicados, verão os mesmos traços manifestos em seus filhos. Se são corretos e honestos, os pais são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos, como eles, se assemelham nesse particular. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos serão educados de maneira a fazer o mesmo. Portanto, gente, olha que mulher inspirada, né? Muito bom esses textos dela, né? Diz que os pais são exemplo para os filhos, são modelos. Os filhos imitam, né? São modelos perfeitos. A gente deve ser um modelo perfeito, correto, honesto, né? Porque os nossos filhos vão nos imitar. Quer nós queiramos, quer não queiramos. Somos um modelo para eles e eles nos imitarão constantemente. Ok? Foi muito bom estar com você. Eu imagino que já passamos aí um bom tempinho juntos, quase uma hora, e eu quero dizer para você muito obrigada pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas tuas bênçãos. Pedimos que o Senhor permaneça com cada um que aqui está nos assistindo, para que possamos identificar os padrões, os modelos de comportamento que refletimos, e quando esses modelos de comportamentos, esses padrões não são adequados, não são bons, que o Senhor, por favor, nos ajude a identificá-los, refletir, analisar, sair da ilha para ver a ilha, quer dizer, olharmos de uma forma bem racional para essa situação e nos ajude a mudar, a alterar este comportamento a partir da consciência para observar outros modelos de comportamento também. Nos abençoe, Senhor, a termos um coração voltado para Ti, porque sabemos que se estivermos agarrados ao Senhor, naturalmente o nosso comportamento será bom. E seremos um bom exemplo para os nossos filhos e para as pessoas com quem vivemos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê vitória. E pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele vai voltar. Um abraço e até a próxima semana.